Eu chego agora no mosteiro de Horvirap e uma história muito interessante acontece aqui. O cristianismo nasce na Armênia no ano 301. É o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial, bem antes do próprio Império Romano. E a história que nos conta aqui é extremamente interessante. Vai demorar um pouquinho, mas espera aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Um Shah persa chamado Shapur I resolve chamar um homem da sua extrema confiança para vir à Armênia para matar o rei. Esse homem se chamava Anak. Veio com a sua família até aqui e após 2 anos ele consegue cumprir a sua missão, mata o rei. Posteriormente descobriram o que aconteceu, quem foi o culpado da morte do rei e foram lá e mataram toda a sua família, com exceção do pequeno Gregório que conseguiu se salvar. Havia aqui nessa região uma comunidade cristã pequena. Temos que entender que naquela época o imperador do Império Romano era Diocleciano, um dos mais cruéis contra o cristianismo. Então as igrejas cristãs elas se reuniam em pedaços, de lugares afastados, o que a gente chamava de domus ecclesia, igrejas dentro da casa. E o que acontece? O Gregório é levado para uma dessas casas, que posteriormente ele é encaminhado até Cesareia, onde hoje é a cidade turca de Kayseri, na região da Capadócia. Da mesma maneira, o filho do rei é levado até Roma. Existem algumas versões de como Gregório e Tirídates, o filho do rei morto, se tornaram bons amigos. O fato é que Tirídates voltou para a Armênia, travou uma batalha com seus inimigos e reconquistou aquilo que era seu. Com essa vitória, ele decide fazer um culto pagão à deusa Anarite, que é a deusa da maternidade e deusa da fertilidade. Todas as pessoas fizeram suas oferendas e sacrifícios, menos Gregório. Imagina só o Tirídates, o melhor amigo de Gregório, dizendo: rapaz, todo mundo me obedece, menos você. O que está acontecendo, cara? Eu não posso. E aí descobriram que ele era cristão. Com isso, o Tirídates já fica muito bravo. Como é que o meu melhor amigo não me segue? E logo em seguida já descobre que foi o pai de Gregório que matou o pai dele. Ficou enfurecido, ficou muito bravo e prendeu a Gregório no ano de 287, nesse lugar que daqui a pouco nós vamos visitar. Os anos foram se passando e num determinado momento, Diocleciano, lá em Roma, encontra algumas freiras. Alguns dizem 70, outros 37. Eu vou ficar com a opção de 37, que seria uma madre superior, e 36 freiras. E no meio delas, ele encontra uma menina muito linda e se apaixona por ela. Resolve pedi-la em casamento. A mulher, por ser uma freira, negou o casamento. Diocleciano ficou muito bravo e quis matá-las. Elas conseguiram fugir e vieram aqui para a Armênia. Diocleciano descobre isso e pede ao rei, a Tirídates, que possa trazê-las de volta, pegá-las e levá-las de volta a Roma, porque ele queria acabar com elas. Porém, Tirídates também se apaixona por essa mesma mulher, que por sinal deveria ser muito bonita, e lhe faz a mesma proposta: eu quero casar com você. De novo, a resposta é a mesma: eu não vou casar com você porque eu sou uma freira. E aí Tirídates fica muito bravo e resolve matar a todas as freiras. Apenas uma delas escapa, que é Santa Nino, que se tornou a patrona da Geórgia. Depois que Tirídates mata todas as freiras, ele começa a entrar numa crise muito forte e descobre que ele tem uma doença chamada licantropia, que é um braço da esquizofrenia. Ele acreditava que era um javali e vivia na floresta. Tentaram de todas as maneiras a curar esse homem e não conseguiam. Com isso, a irmã de Tirídates tem um sonho, e um sonho recorrente, que se procurassem Gregório, ele poderia curar a Tirídates. E o que acontece? Chegaram aqui no ano 301, então vamos lembrar, 287 ele é preso, 301 chegaram aqui, 14 anos depois, tiram Gregório daqui, ele vai até o Palácio Real e ele consegue curar Tirídates. Com isso ele batiza Tirídates, prega o evangelho à corte, prega o evangelho às pessoas. Com isso, Tirídates III, que já tinha esse nome nessa época, e Gregório oficializaram a religião cristã aqui nesse país, bem antes até do próprio Édito de Galérios e o Édito de Milão, feito por Constantino e Lício. E só no Édito de Tessalônica, em 380, é que Teodósio I oficializa o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então eu queria levar vocês agora para conhecer o poço onde esse grande homem chamado Gregório ficou preso por 14 anos.
E eu vou entrar agora na basílica construída em cima do poço onde ficou encarcerado São Gregório. E, gente, o desafio aqui parece grande. E eu vou ter que tomar cuidado. Olha só a escada que me leva até essa profundidade. Então eu vou parar de filmar um pouquinho para poder descer. Gente, é bem desafiador. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a queda aqui é complicadíssima. Escorrega também. Cuidado, viu, Amandinha, porque escorrega aqui, viu? Nossa, tem que ter muito cuidado, gente. E não chega. O que a gente não faz para pegar uma matéria, gente? Nossa, isso aqui é complicado. Vamos lá. Gente. Que desafio, gente, é chegar aqui. Bem, Gregório ficou encarcerado aqui por 14 anos. E a grande pergunta é como é que ele sobreviveu, já que não se entregava nem comida e nem água para ele aqui. Uma das pessoas cristãs que vivia escondida numa igreja escondida, ela teve um sonho de que Gregório estava aqui. E ela trabalhava aqui nesse lugar. Então ela trazia comida e trazia bebida todos os dias para Gregório. Por isso que ele ficou vivendo aqui por 14 anos. Uma característica muito interessante da Igreja Armênia é que você nunca vai ver Jesus crucificado no altar, e sim uma imagem da Virgem Maria com Jesus. A ideia é celebrar a vida. Outro ponto interessante é que você nunca vai ver essa imagem igual em outras igrejas. Sempre a imagem de Maria com Jesus tem que ser diferente. Aí você pergunta, mas Rogério, eu não estou vendo a imagem agora. Estamos na época da Quaresma e aí essa cortina cobre o altar. É uma tradição aqui dos armênios a esse respeito. Um outro ponto interessante também é a sua cruz. Você percebe que ela tem flores saindo das suas pontas. Isso quer mostrar a ressurreição de Jesus. E em toda a igreja armênia você vai encontrar 4 figuras. Olhando para o altar de frente, do seu lado esquerdo, você vai ver os apóstolos que vieram evangelizar as pessoas aqui na Armênia, que é São Judas Tadeu e São Bartolomeu ou Natanael. E no lado direito, nós vamos ver o rei Tirídates III e Gregório. E olha que legal, gente, aqui do mosteiro de Horvirap a gente tem uma vista incrível desse monte que está aqui nas minhas costas. Sabe que monte é esse aqui? Esse é o famoso Monte Ararat, descrito na Bíblia no livro do Gênesis capítulo 8, versículo 4. Conta-nos a história que aqui a arca de Noé parou após todas as águas do dilúvio baixarem. Bem, existem várias versões sobre o dilúvio, desde séculos e séculos e séculos, por civilizações muito antigas, sumérios, acádios, entre outros. E tem um mito também chamado mito de Gilgamesh, que conta também essa história. Agora, dentro da nossa Bíblia, a Bíblia cristã, fala que Noé construiu essa arca e que ela parou aqui no Monte Ararat. Então, um lugar muito importante para nós cristãos. E eu dei uma paradinha para almoçar numa cidade bem simpatiquinha. O seu centro histórico aqui, o seu bairro histórico é muito pequeno, se chama Dilijan, e eu vou conhecer alguns artesãos aqui dessa área. Dentro aqui do bairro histórico da cidade de Dilijan, eu encontro um senhor chamado Gregor. Ele trabalha aqui, herdou essa profissão do seu pai, trabalha com isso há 25 anos e olha só cada peça que ele está fazendo, gente. Hi Gregor, how you doing? Hello. Hey, hi. Fine, thanks. So this piece you can do in how long?
3 days, 4 days. 3 days, 4 days. Different. Yeah, but it's very good. This one is... it's like this one. It's a pier, right? From the pier. Here. Agora, o que me chamou muito a atenção é isso aqui, olha. Essa peça aqui, cara, do dilúvio de Noé. Quando ele manda a pombinha, que traz um ramo de folha para ele, e depois a gente tem aqui a Arca de Noé e o Monte Ararat. Que obra incrível! E essa aqui, aquilo que a gente conhece como cruz pedra, né? Que na realidade é uma cruz madeira agora. Esse trabalho ele fez em 4 meses, não trabalhando todos os dias, mas feito em 4 meses. Realmente, os artesãos aqui são muito profissionais e muito bons. Vale a pena dar um pulinho aqui no Gregor para dar uma olhada no que ele faz. E agora é hora de você seguir as minhas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube e se você tem interesse em viajar comigo para algum lugar do mundo, está aqui o site para você visitar, que minha agenda está toda lá, hometour.com.br. Bem ao lado aqui do ateliê do Gregor, eu chego agora no ateliê do Arsen, só que ele trabalha com cerâmica e ele está pintando agora. Arsen, after that, you painting, you put in the oven, right? Oven, yes. 1000 Celsius temperature. 1000. Yes. É bastante, gente, não dá para entrar no forno desse. E ele me disse também que ele pinta 3 vezes. Então ele já fez uma mão ali, nesse aqui, né? E depois ele tem que fazer... Oh, esse é o final. But it's not in the oven yet. Ok, não tá, ainda não foi ao forno. Você vai ver, eu vou mostrar uma quando vai ao forno. This is 3 times painting. Yes. Ok. 3, ok. E quer ver como fica depois? Tem aqui. Olha que bonito, gente. Esse é azul, né? Ó. É muito legal, muito bonito. Agora, eu tô numa dúvida. Porque eu me apaixonei por essa peça aqui. Eu amei essa peça. Eu não tenho mais espaço na mala. Eu tenho que pensar como eu vou levar essa peça. No final das contas, eu vou levar a peça. Thank you so much. Arsen. Agora vai embelezar mais na minha casa uma peça aqui da Armênia, datada de muitos séculos atrás, falando do primeiro rei que esteve aqui, escrito em cuneiforme, enfim, tá muito linda essa peça. E nessa minha parada aqui em Dilijan, eu peço uma sopa diferente da Borscht, chamada Salyanka. E ela tem, o que ela tem de diferente, né? Basicamente a mesma estrutura, mas aqui a gente vai vir com um pouquinho de azeitonas, pepino curtido, entre outras coisinhas. Como tá aquele friozinho bom, olha, tem uma rodela de limão aqui também. Deve estar boa. A gente tem que misturar bem, né? Para que o iogurte possa fazer aqui um creminho. Um pouco salgada, mas muito saborosa. Mandar para dentro. Logo na entrada aqui do templo, nós encontramos essa pedra que é muito interessante para explicar algo desse lugar. Ela nos diz no grego antigo, foi encontrada no século XX, e ela diz o seguinte, que o grande rei dos reis, Tiridates I, é o que construiu todo esse lugar. Nós sabemos que Tiridates começou a reinar no ano 66 depois de Cristo. E a pedra nos diz que ele construiu esse lugar no 11º ano do seu reinado. Então temos uma pedra aqui na nossa frente, gente, do ano 77 depois de Cristo. Nós já sabemos que a Armênia oficializou o cristianismo como sua religião oficial no ano 301, no 4º século. Mas antes desse período, a religião que dominava todo esse lugar aqui era o paganismo, influência do Império Romano. E esse é um templo dedicado ao deus Mitra, o deus do sol para os romanos. Agora, por que depois que o cristianismo chegou,
e aí começaram a destruir alguns templos pagãos para simplesmente construir as igrejas. Mas por que esse aqui ficou intacto? Porque a irmã do rei Tiridates III morava aqui nessa região e gostava muito dessa região. Por essa razão, ela pediu ao irmão que não destruísse esse templo em específico, que é guardado aqui como um monumento para a gente poder apreciar e ver como era a cultura romana naquela época. Ele foi destruído por um terremoto no século XVII, mas depois foi reconstruído posteriormente e você percebe aí as pedras, né, cada uma encaixadas para deixar ele do jeito que era. E nós encontramos bem ao lado do templo duas ruínas de duas igrejas. Uma do 7º século, a outra do 12º século. E também vemos aqui algo que era muito típico no Império Romano, que são os famosos banhos romanos. O templo em si é muito simples. Eu estou de frente agora ao altar do deus Mitra. Não se sabe ao certo o que tinha aqui, mas os estudiosos acreditam que era uma estátua. Alguns vão dizer que é de ouro, mas nas escavações feitas aqui encontraram muito mármore. Então é possível que a estátua tenha sido feita de mármore. E eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui na Armênia e eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.